O escritor francês chamado Stendhal, num livro chamado Vermelho e Preto, escreveu o seguinte: só se chega no coração do homem ofendendo-o. Mas fiquem tranquilos, não vou ofender ninguém hoje. Dá vontade às vezes. Não. Mas quando alguém recebe uma ofensa, muitas vezes isso chega no fundo do coração. A Bíblia fala que também os elogios, eles provam o nosso coração. Mas quando eu penso em chegar no coração do homem, eu lembro de algo que chega nas profundezas, que é a comida. Então, quando as pessoas pensam em comida, isso chega no fundo do coração. A comida que você gosta, ou a comida que você não gosta, a comida da sua mãe, ou a comida do fast food, do iFood. Então, a comida muitas vezes testa o nosso coração. Hoje em dia é muito fácil você, por preguiça, apenas pegar o celular e pedir algo. Mas provou a sua justiça, se você é alguém diligente ou alguém que simplesmente está com preguiça. A comida testa, muitas vezes, a paciência das pessoas. Se elas estão dispostas a esperar algo ser feito, ou elas querem tudo na hora. A comida testa nossa justiça também, na quantidade que a gente come, na proporção que a gente come. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa de Kit Kat, de um monte de bolachas. E realmente, será que você precisa ou você só está usando algo para suprir uma necessidade? Então, a comida, irmãos, testa a nossa justiça. E por isso que Deus nos deu uma ferramenta poderosa para a gente podermos ser justos relacionado com a comida, que é o jejum. Então hoje o título da nossa aula é Um Jejum Justo. Quando eu penso em um homem justo, não só para com a comida, mas um homem justo, como fala em Ezequiel 14, é Daniel. Daniel era um homem justo, um homem sábio e um homem conhecido por fazer jejuns radicais. Então, agora, irmãos, ao longo das próximas pregações, a gente vai fazer uma série do livro de Daniel. Então, a gente vai aprender mais do coração de Daniel, da justiça de Daniel, e hoje a gente vai entender qual era o coração de abnegação de Daniel para se abster de comida em sacrifício de Deus. Amém? Então, olhem comigo em Daniel capítulo 1, versículo 1. Daniel 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, amém, bagatinho? De boa aparência. Eu falei, eu não vou ofender ninguém hoje, amém? Então, de boa aparência. Amém? Não vou falar de ninguém aqui. Cultos. Inteligentes. Que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Parar por aqui.
Então, o povo de Deus, o povo israelita tinha sido subjugado pelos babilônios. Eles tinham sido escravizados pelo povo babilônio. E a Bíblia fala aqui que foi Deus que entregou eles. Por quê? Porque em Deuteronômio fala as consequências da obediência e da desobediência. Então a iniquidade deles fez com que eles fossem subjugados. Próprio Deus. Imagina passar por uma prova assim. Você ser escravo de uma nação. Mas aqui a gente vê que, embora eles estavam escravos, o rei, ele foi astuto. E ele queria extrair o melhor daquela nação. Então ele pensou, junto com o chefe dos oficiais dele, chamado Aspenaz, ele pensou, traz os melhores homens dessa nação. Homens, como fala aqui, sem defeito físico. Então, no exército é assim, né? No exército você precisa fazer um teste. Estavam me falando que não pode ir com, como que chama? Miopia, por exemplo. Miopia já é um defeito físico. Às vezes eles olham os dentes, então, a metade aqui já... Gente, não estou ofendendo ninguém, de novo. De boa aparência. Então, aí... Bom, aí já fui embora. Homens cultos. Então, é bom ter cultura, é bom saber do seu país, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento. Então, o rei aqui não queria alguém, não, eu sou de exatas, eu odeio humanas. Não, eu sou só de humanas, eu odeio exatas. Não, ele queria alguém que dominasse os vários campos do conhecimento. Pessoas polivalentes. E essas pessoas seriam treinadas e seriam ensinadas na língua e literatura dos babilônios. Então, eles aprenderiam outra cultura, eles aprenderiam outra língua, eles aprenderiam ainda outra literatura. Às vezes a gente nem sabe quem são os personagens da literatura brasileira. Então, imagina quanto mais você saber de outro país. Talvez você nem sabia que Machado de Assis é brasileiro. José de Alencar. E talvez você não conhece muito do Brasil, mas, irmãos, é importante a gente conhecer nossa cultura. A cultura de vocês, né? Nem é minha. Mas é importante conhecer a nossa cultura. Então, vocês com mais direito. Mas eu amo a cultura brasileira também. Eu amo a literatura brasileira. É um desafio ainda que eu tenho de ler um livro de literatura brasileira. Mas é importante isso, irmãos, porque quando a gente se prepara no nosso lugar, imagina quando você for para uma missão. Você vai estar ainda mais preparado. Você vai ter sede de conhecer essas culturas. Você vai ter sede de poder fazer isso para ganhar outras pessoas para Deus. Então, é interessante, por exemplo, um fato histórico que o livro de Jó, que muitos têm, que é o livro mais antigo, na verdade, tem muitos estudiosos que falam que, na verdade, o livro de Jó foi muito influenciado pela literatura babilônica. Então, ele foi escrito, na verdade, contemporâneo ao exílio dos israelitas na Babilônia. Então, provavelmente, algum desses homens que aprendeu da literatura babilônica, ele foi influenciado para quê? Para escrever um livro incrível, como é o livro de Jó. Então, eles realmente estavam interessados em aprender. O rei realmente queria pessoas que estivessem dispostas e sejam capazes de fazer coisas extraordinárias. E o rei que nos chamou, irmãos, é Deus. Então, Deus, ele tem uma expectativa que cada discípulo faça coisas extraordinárias. Esse é o rei supremo, é o rei melhor do que qualquer outro rei. Então, Deus nos chamou para fazer coisas incríveis. Mas é interessante que esse rei também ofereceu-lhes a própria comida dele. Imagina o rei, ele oferecer para você a própria comida dele. Deve ser a melhor comida do país. A comida mais... Não é bandejão, com certeza. Não é iFood, é a melhor comida.
E eles estavam exilados, eles estavam escravizados, e agora ia ter uma oportunidade de ter algo grandioso. Mas qual foi o coração de Daniel? Continuamos lendo no versículo 6. Bom, ainda não chegou Daniel, né? Entre esses homens inteligentes, esses homens cultos, entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia dele. Daqui a gente vai tirar os nossos 2 primeiros pontos, irmãos. Um jejum justo, primeiro, é quando você se propõe no coração. Então, primeiro ponto, se propor no coração. Versículo 8 fala que Daniel, ele recebeu uma oferta incrível. A melhor oferta. Você vai para um país estrangeiro e agora você vai receber a melhor comida desse país. Imagina isso. Se você tem o privilégio de ir para o país que você mais ama na culinária. Pensa assim na sua mente. Talvez é a França, talvez é a Tailândia, falaram que a comida é muito boa nesses países. Talvez é o Peru. E além de... E não é só para fazer qualquer coisa, senão você vai ter a melhor comida. Então, uau, é quase irrecusável, né? Imagina todos os dias comer japa. Uau. Muitos iam querer isso. Mas Daniel, a Bíblia fala que, contudo, no versículo 8, decidiu não se tornar impuro. Em outras traduções, fala que ele decidiu no coração não se tornar impuro. Então, um jejum justo para Deus, irmãos, é um jejum em que você decide com o coração. E não só porque alguém falou para fazer. Já aconteceu com você algumas vezes que quando você faz jejum, você esqueceu o dia do jejum? Ah, era segunda. Não, eu vou fazer na terça, porque segunda é difícil, sabe, de começar a semana. Segunda ninguém gosta de segunda-feira e ainda assim comer. Ou já aconteceu algumas vezes que era um jejum específico de alguma coisa e você comeu, tipo, um jejum de carne, e aí você comeu peixe, porque você achava que era vegetal o peixe. É um peixe vegetariano, talvez. Ou é um jejum só para beber água. E aí, não, mas água com gás, sabe? É mais legal. Mas por que a gente, às vezes, vai pelas beiradas? Às vezes faz do nosso jeito? Porque a gente não tomou esse jejum no coração. E só foi um jejum por fazer. Então, um jejum justo para Deus, irmãos, é algo que você se propõe no coração e você decide a fazer. E você propõe no coração o quê? O que você vai jejuar e o tempo que você vai jejuar. Porque às vezes a gente faz um jejum, não, vou fazer um jejum de 24 horas. E quando falta 5 minutos, você se sente tão fraco, meu Deus, acho que eu não vou conseguir mais. Falta só 5 minutos. E acho que Deus não vai ficar mal se eu fico comendo agora. Mas não se trata de Deus ficar mal ou bem. Se trata de quão decidido você está no seu coração a cumprir aquele jejum, a cumprir aquele voto. Então, irmãos, é necessário como discípulo, se a gente quer ser justo com Deus, fazer sacrifício para Deus, mas também fazê-lo de coração. E não só porque alguém falou, não só porque agora é a semana do jejum, não, mas fazer isso com todo o nosso coração. Amém, irmãos? E esse era o coração de Daniel. Daniel recebeu um novo nome. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, mas agora ele se chamava Beltesazar, que significa príncipe de Bel, que era um deus dos babilônicos.
Ananias, ele recebeu, o nome dele significava amado por Deus, mas o nome dele foi mudado para Sadraque, que significava iluminado pelo Deus Sol. Misael significa quem é como Deus, e ele foi mudado para Mesaque, que significa quem é como Saque, que era um deus dos babilônicos. E Azarias significava Deus é minha ajuda, e foi mudado para Abidnego, que significa servo de Nego, que também é um deus babilônico. Então, mesmo que todas essas circunstâncias estavam mudando, mesmo que eles receberam novos nomes, mesmo que aconteceu uma pressão externa grande, eles estavam decididos no coração a fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Se proponha no coração e faça com todo o coração. E com uma vez que ele estava decidido, ele fala que ele pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster. Segundo ponto, peça com fé. Então, um jejum, irmãos, sem oração, um jejum sem fé, um jejum sem você saber o que você está pedindo, é só passar fome. É só você achar que, eu estou fazendo um jejum para Deus. Mas se você nem sabe o que você quer, você está passando fome. Daniel tinha claro, eu não posso ser impuro. E ele pedia a Deus, ele orava a Deus, eu não posso ser impuro, não importa que mudaram meu nome, não importa que eu estou em outro país, eu não pertenço a eles, eu não sou esse nome que a sociedade me deu, eu não sou esse nome que as pessoas me deram. E Daniel, ele estava decidido a ser um homem puro, e ele pediu para ser um homem puro. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma convicção, quando a gente sabe o que a gente precisa, e tem uma prova, às vezes a gente não fala da nossa convicção, senão que a gente vai pelas beiradas. Então, por exemplo, sendo aberto com vocês, eu lembro que eu estava fazendo um jejum uma vez quando eu morava com a minha mãe. Então, na época da pandemia, eu morei com a minha mãe quase por 1 ano. Voltei para casa e bom, era um domingo, eu estava de jejum. E eu lembro que a minha mãe me chamou para almoçar. E a comida da minha mãe é incrível. Só que de domingo, a comida das mães fica ainda melhor, parece, né? Então, é a comida da família, é incrível. Então, ela me chamou para almoçar. E eu lembro, irmãos, que eu simplesmente falei, não, mãe, eu não vou comer. Aí ela... Se você conhece uma mãe peruana, ela não aceita só isso. Não, você não vai comer. Então, eu acho que com a maioria de mães também, né? Não aceita só, não vou comer. Então, aí ela passou uns 15 minutos, ela viu que eu estava falando sério mesmo. Aí ela entrou no meu quarto e falou, a comida está pronta, está todo mundo na mesa. Vem para comer. Aí eu falei, não, mãe, eu falei que eu não vou comer. E aí a minha mãe... ficou brava e falou, você vai comer agora. E foi só aí, irmãos, que eu falei o que eu realmente estava fazendo. Eu não só não estava não comendo, eu não estava me abstendo de comida. Eu estava fazendo um jejum. E quando eu falei para minha mãe, mãe, eu estou fazendo um jejum. Aí ela entendeu. Ela ficou brava, mas ela deixou de insistir para eu comer. Ela deixou de pensar, uau, ele está maluco, está, sei lá, com anorexia. Não, ele falou, ele realmente está fazendo um jejum. Ele está fazendo isso por Deus, e mesmo que ela não entenda, ela sabia que era algo espiritual. Mas às vezes, irmãos, quando a gente fala de uma convicção espiritual com outras pessoas que não são discípulos, a gente às vezes vai pelas beiradas e não fala realmente qual é a nossa convicção. Então, por exemplo, se seu chefe pede para você trabalhar no horário do bate-papo. Às vezes a gente não fala, eu tenho um bate-papo da Bíblia, e a gente explica o que é um bate-papo. A gente fala, eu tenho outro compromisso. Por medo de sermos julgados. Por medo do que meu chefe vai pensar.
Às vezes é assim com os nossos professores, com outras pessoas. A gente fala sem falar, fala sem se comprometer. Para quê? Para não ser chamado de religioso, para não ser chamado de radical. Nossa, se eu falo que eu vou estudar a Bíblia, o que meu chefe vai pensar? Eu só vou falar que eu tenho um compromisso. Eu só vou falar que, eu não estou comendo isso. Não, a gente precisa, assim como Daniel, fala que ele pediu com fé. Pediu com fé o quê? Se abster de comidas impuras. De coisas que tornassem ele impuro perante Deus. E ele, de novo, irmãos, ele estava em um contexto muito hostil. Ele estava em um país em que ninguém sabia o que é ser puro ou impuro para com Deus. Então, e ele poderia pensar, eu estou em outro país, eu vim exilado daqui, então, deixa eu comer um pouco da comida do rei. Mas Daniel, ele era alguém justo ainda nas pequenas coisas. Ele não queria se corromper com algo que depois viraria algo extraordinário, algo muito grande, que talvez ele não poderia voltar para trás. Então a gente, irmãos, precisa ser justo com as pequenas coisas, para ser justo com coisas ainda maiores. A gente precisa, irmãos, fazer um sacrifício justo para Deus. Então esse era o coração de Daniel. Daniel, ele foi justo e ele pediu com fé. Então, a gente, irmãos, precisa ter claro o que a gente vai pedir. Ter claro qual é a nossa oração. Ter claro o que a gente espera de Deus. Porque a Bíblia fala no versículo 9 que Deus fez com que o homem tratasse Daniel com bondade. Então, irmãos, o que move o coração de Deus são os sacrifícios. E o jejum move o coração. O jejum lembra a Deus que, cara, essa é a minha convicção. Eu não quero ser impuro. E Deus mudou o coração daquele oficial. Porque ele nem sabia o que é ser impuro. E Deus moveu o coração. O único, irmãos, que pode mover o coração de alguém é Deus. Quando foi a última vez que você fez um jejum para outras pessoas mudarem o coração? Às vezes a gente só quer que alguém mude pela nossa explicação, pelo nosso jeito de falar, até pela nossa servidão, que é algo incrível. Você pode servir alguém, você pode estar dando todo o seu coração, sei lá, acordar às 5 da manhã para correr com essa pessoa, porque ela gosta de correr, ou você faz um bolo para ela, você pode estar servindo, mas o único que vai mudar esse coração é Deus. Então, quando foi a última vez que a gente fez um jejum por alguém? Só Deus, irmãos, pode mudar os corações. Então, Deus, Ele atende quando a gente pede com fé. Pede sem duvidar. E pensa nisso, como Daniel tinha fé depois de ter passado uma grande provação. Depois de ser exilado para um outro país. Depois de ser provado por Deus. Ele mesmo assim continuava com fé. Porque ele entendia que só Deus pode mudar os corações. Amém, irmãos? E vamos continuar lendo no versículo 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Terceiro ponto, irmãos: queira ser provado. Então, a gente não gosta de provas, a gente não gosta de querer passar por testes. Mas Daniel, ele queria. Sim. E ele propôs isso. Vamos fazer essa prova durante 10 dias e ver o que acontece. E olha o que acontece no versículo 15. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes.
do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A estes 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Terceiro ponto, irmãos, queira ser provado. Então, Daniel, ele fez um sacrifício para Deus. Daniel, ele se propôs, eu não vou me tornar impuro. E para isso, eu preciso passar por uma prova de 10 dias. Então, Daniel gostava de provas. E ele fez algo sacrificial, algo que dói. Ele deixou de comer a comida do rei e passou a comer apenas vegetais e a beber só água. E depois dos 10 dias, a Bíblia fala que eles estavam mais saudáveis e mais fortes que os outros jovens que tinham sido alimentados com a comida do rei. Por quê, irmãos? Porque às vezes quando a gente faz um jejum, a gente pensa que a gente está fraco. Nossa, as calorias não estão batendo, tá, a proteína, o carboidrato. Mas o jejum, ele te fortalece espiritualmente. Deixa você mais forte. Deixa você espiritualmente pronto para passar por provas que você talvez nem esperava. Porque quando você faz um jejum, irmãos, você é testado, você é provado durante o jejum e depois do jejum. Durante o jejum, vem tentações. Durante o jejum, tinha 10 dias. Daniel poderia ter pensado, e se eu tenho uma refeição do rei? E o resto, sabe, vai ser 99,9% das refeições, de acordo com o padrão de Deus. Mas não, Daniel queria fazer 100% para Deus. Daniel estava decidido a fazer isso. Ele queria ser provado, e ele depois foi muito abençoado. Deus abençoou ele com capacidade intelectual, mas também com capacidade física. Ele estava forte. E depois do jejum também, irmãos, a gente é provado. Por quê? Depois do jejum, você pode ter feito um jejum de 10 dias, de 1 mês. E depois disso, você já está espiritual? Você não precisa mais jejum? Às vezes esse pode ser o nosso pensamento. Não, agora já fiz o sacrifício, aí você levanta as mãos, Deus abençoa. E a gente volta pior do que estava antes do jejum. Então, é uma prova também depois do jejum. Mas Daniel queria ser provado, Daniel queria ser testado. E Daniel fez algo que foi sábio. Daniel não foi impulsivo e falou, eu vou fazer uma dieta de maluco e do nada. E aí ele chegou nos amigos, eu fiz um combinado com o chefe dos oficiais que a gente só vai comer água, só vai beber água e comer vegetais. Se ele tivesse feito isso de forma não sábia, imagina como os amigos dele teriam ficado. Cara, você nem perguntou, por que você fez isso? Por que você deu meu nome? Mas Daniel estava unido junto com os amigos dele. Daniel era sábio. Então, quando a gente faz um sacrifício para Deus, irmãos, que é o jejum, a gente precisa ser sábio. E não ser alguém extremista demais. Então, eu lembro, por exemplo, no Caça ao Tesouro, de um retiro há 2 anos atrás. Então, todo mundo ama o caça, né? Todo mundo gosta de caça. E foi um caça em que a gente teve uma experiência com os sargentos. Então, os sargentos lembram. E eu lembro que o meu grupo chegou e a gente estava o terceiro na fila para passar a prova que eles tinham colocado. Só que eu fui um pouco imprudente. E eu queria ser o primeiro da fila. Eu queria chamar a atenção. Então eu falei, eu cheguei aqui e eu estou pronto para tudo. Aí o Eduardo olhou para mim, então, o sargento, ele olhou para mim. Quem falou isso? Aí era eu. Aí eu falei, fui eu! Então você quer desse... E aí ele me colocou o primeiro na fila. Só que a gente ficou mais tempo que todo mundo, porque eu fui imprudente, né?
Aí ele fez a gente fazer um esforço físico, eu lembro que foi alguma coisa de flexão, de segurar o Japão, segurar o mundo. Segurar o mundo. Era alguma coisa assim de... E graças a Deus a gente passou a prova. E depois de passar a prova, meu grupo ficou crítico comigo. Então eu lembro que o meu irmão chegou, por que você falou isso? Você nem perguntou pra gente. Então, irmãos, quando a gente puxa o nosso grupo, a gente precisa puxar com sabedoria. A gente precisa puxar, não achando que é a gente o valentão. Não, a gente precisa puxar com sabedoria. E perguntar o que o grupo quer. Mas também a gente não pode ir para o outro extremo. De passar de ser extremista, de uau, eu posso fazer qualquer coisa, para o outro extremo de, amém, eu vou fazer um jejum de... algo assim na hora. Eu vou fazer um jejum de dormir 1 minuto a menos. Sabe? Então, às vezes a gente faz um jejum que é relaxado demais. Que não é um jejum sacrificial. E tem uma parábola de uma igreja fictícia em que eles tinham uma ceia para arrecadar fundo para missões. E o slogan dessa ceia, tipo um estrogonofe do Mercy, era: nessa ceia a gente vai ter ovos e bacon. Aí a galinha falou pro porco: que bom que a gente vai poder servir a igreja. E o porco falou: é bom para você, que você só vai contribuir. Mas eu vou me sacrificar. Então, às vezes, irmãos, a gente faz um jejum que é só uma contribuição. Mas o resto tem que se sacrificar. Não eu. Então, a gente às vezes pode ser um mártir de delegar. Ah, os outros vão se sacrificar. Eu vou esperar aqui, eu vou dar uma contribuição. Então, um jejum, irmãos, precisa ser algo sacrificial. Precisa ser algo que você realmente sinta. Por quê? Porque você está decidido no coração a sacrificar para Deus. Não para alguém, não por uma pessoa. Você está decidido a pedir com fé. Então você precisa fazer um sacrifício. E não só fazer algo que é uma contribuição que não te custa nada. Esse era o coração de Abraão, por exemplo. Ele queria pagar pelo terreno. Esse era o coração dos homens da Bíblia. Eles eram justos. Eles queriam fazer sacrifícios. Esse era o coração de Jesus, que fez o maior sacrifício de todos. Jesus não queria simplesmente salvar alguém. Jesus queria salvar a humanidade. E para isso ele fez o maior sacrifício de todos, irmãos. Então, qual é o nosso coração no jejum? Você está fazendo algo que realmente sacrifica ou você está fazendo uma dieta? Você está fazendo algo que é simples. E para isso, irmãos, depois de muita oração, a gente, esse mês, vai fazer um jejum de toda a região, amém? Tanto da região oeste como a região sul. Então a gente vai imitar o coração de Daniel e a gente vai fazer um jejum de 10 dias. 10 dias sem comer carne e bebendo somente água. Então, carne, irmãos, peixe é carne, peixe não é vegetal. Peixe, mesmo que seja um peixe vegetariano, é carne, irmãos. Então, água, irmãos, para beber é somente água. Então, vai ser uma dor para mim deixar o tererê, porque é só água, irmãos. Mas a gente vai começar, irmãos, na quarta-feira. Então, você tem 2 dias para orar. Você tem 2 dias para refletir se é algo que realmente está no seu coração. Se você realmente está decidido a fazer isso por Deus. Não porque alguém falou no púlpito. Não porque 99% do seu bate-papo está fazendo e você não. Você precisa orar para ter um coração para fazer isso por Deus.
Então a gente vai começar esse jejum na quarta-feira, às 00 horas. Então lembrem, é necessário saber o que e quanto tempo. Então, das 00 horas da quarta-feira, dia 5 de fevereiro, até a sexta-feira, dia 14 de fevereiro, às 23h59, com 59 segundos. Então, por que, irmãos? Porque isso precisa estar no nosso coração. E o que a gente vai orar? O que a gente vai pedir para Deus? Para Deus multiplicar cada bate-papo. Então, cada bate-papo ser frutífero até o workshop Rise Up em março, amém? E a gente precisa ter fé. Ter fé. A gente tem um mês para quê? Para que Deus mova o coração das pessoas. Para que a gente trabalhe no coração das pessoas. Então, não é o seu jejum, de novo, que vai determinar que seu bate-papo seja frutífero. É o seu coração. Então, irmãos, vamos fazer isso por Deus. Não faz isso porque foi um desafio. Não faz isso porque vai ficar chato se eu não faço. Faz isso por Deus. Quando você fizer isso por Deus, irmãos, você decida no coração, não vai ter sacrifício grande. Não vai ter algo que é pesado demais. Não vai ter, meu Deus, será que se eu faço agora... Não, você está fazendo isso por Deus, você está decidido no coração, porque isso faz parte de um jejum justo para Deus. E você tem claro o que você quer pedir, você tem claro qual é a sua petição para Deus, você vai orar por isso, mas orar com fé. Orar com fé porque é um sacrifício para Deus. E finalmente, quando você esteja totalmente decidido, você vai ser capaz de passar por qualquer prova. Você vai querer as provas. Você vai querer ser testado. Por quê? Porque você quer estar mais perto de Deus. Deus foi provado. Jesus foi testado. Jesus não teve um caminho fácil. Jesus teve um caminho sacrificial. Então, um discípulo de Jesus precisa também de um caminho sacrificial. Precisa passar por provas. Devemos amar as provas, irmãos. E o jejum é o que te fortalece. O jejum é que te deixa mais forte espiritualmente. O jejum te deixa pronto para tomar decisões que são difíceis de tomar. O jejum te deixa pronto para fazer coisas que você achava que você não conseguia fazer. O jejum te deixa pronto, mas somente um jejum justo. E para Deus seja glória. Amém.